Você já parou para pensar se ciência e espiritualidade realmente estão em lados opostos? E se existisse alguém que dedicou a vida inteira a mostrar que elas podem caminhar juntas? Hoje vamos falar sobre o professor Hélio Couto, um dos grandes nomes que unem física moderna, filosofia e espiritualidade. Um verdadeiro mestre moderno da mente. Bem-vindos ao canal Mistério Real. E o paranormal está apenas começando. Nascido no Brasil, Hélio Couto é pesquisador, palestrante e escritor. Iniciou ainda jovem sua jornada pelo conhecimento. Ao longo de mais de 4 décadas, mergulhou em áreas tão diversas quanto a física, a psicologia, a filosofia, a história e a espiritualidade. Sua trajetória sempre foi guiada por uma pergunta central: a busca por compreender a essência da existência. Desde jovem, Hélio se mostrou inquieto com respostas superficiais. Enquanto muitos se contentavam com explicações tradicionais, ele foi além. Lia, estudava, pesquisava e testava hipóteses na prática. E assim, pouco a pouco, construiu uma visão de mundo que não se limita a um único campo de estudo. Ele conecta o que, para a maioria das pessoas, parece desconexo. Mostra que ciência e espiritualidade não precisam ser rivais, mas sim aliados na busca pela verdade. Sua trajetória é marcada por essa busca incessante de respostas para as grandes questões humanas. Quem somos? De onde viemos? E para onde vamos? Mas a característica que mais chama a atenção não é apenas a profundidade do conhecimento que acumulou. É a ousadia em dialogar com áreas tão distintas, sempre com um objetivo claro: não separar, mas unir. Unir ciência e espiritualidade. Unir razão e intuição. Unir o visível e o invisível. Enquanto muitos enxergam a ciência como algo exato, frio e calculado, e a espiritualidade como algo intangível, subjetivo e até místico, Hélio Couto defende que, na verdade, as duas falam sobre a mesma realidade, apenas usando linguagens diferentes. A física moderna já nos mostra que tudo no universo é energia e informação. Cada átomo, cada partícula, cada célula do nosso corpo vibra em uma frequência específica. E a espiritualidade, por sua vez, vem ensinando há milênios que nossos pensamentos, sentimentos e intenções também geram vibrações energéticas que influenciam a vida ao nosso redor. É como se a ciência descrevesse as engrenagens do relógio, enquanto a espiritualidade falasse sobre o fluxo do tempo que esse relógio mede. Uma aborda a estrutura, a outra dá sentido à experiência. Hélio Couto se coloca justamente nesse ponto de convergência, aproximando a ciência e a espiritualidade em uma única visão, onde cada uma ilumina a outra. Aproximando essas duas formas de conhecimento, que à primeira vista parecem incompatíveis. Para ele, ciência e espiritualidade não são opostas, mas complementares. São duas chaves que, quando usadas juntas, abrem portas para uma compreensão mais profunda da realidade, do ser humano e do universo. No ponto mais alto de sua jornada, Hélio Couto apresentou aquilo que muitos consideram sua contribuição mais ousada e transformadora: a ressonância harmônica. Segundo ele, trata-se de uma tecnologia de informação quântica, mas mais do que um conceito técnico, é uma proposta de reconexão com o universo. Um caminho para alinhamento vibracional entre o ser humano e as forças sutis que sustentam a realidade. Em termos simples, seria como sintonizar uma frequência. Assim como um rádio capta ondas invisíveis no ar, cada pessoa poderia aprender a captar informações energéticas que já existem no campo quântico, mas que ainda estão fora do alcance da percepção comum. Essas informações, segundo Hélio, não são aleatórias. Elas carregam informação, inteligência, propósito e potencial de transformação. Podem expandir a consciência, ativar talentos adormecidos,
catalisar processos de cura emocional, mental e até física. E mais, abrir caminhos de prosperidade que nascem de um estado interno de equilíbrio. É como se o universo inteiro fosse uma sinfonia vibracional, e a ressonância harmônica fosse a partitura que ensina o ser humano a tocar em sintonia com ela. Para muitos que passaram pela experiência, o método vai além da técnica. Torna-se uma jornada de autoconhecimento, libertação e expansão da consciência. Uma ponte entre a matéria e o espírito, entre o que somos e tudo o que ainda podemos nos tornar. Ao longo dos anos, o trabalho de Hélio Couto atraiu milhares de pessoas, alunos, leitores e espectadores que encontraram em seus ensinamentos algo muito além da teoria. Encontraram transformação real. Muitos relatam mudanças profundas em diversas áreas da vida: autoconhecimento, equilíbrio emocional, cura de traumas, expansão da consciência e até mesmo realização material. São depoimentos que atravessam diferentes idades, crenças e realidades. Para esses praticantes, a ressonância harmônica não é apenas um método. É uma chave que abre portas internas. Mas, como toda ideia que desafia o pensamento convencional, também desperta resistência. No meio acadêmico, não faltam críticas. A ausência de comprovações científicas formais levanta questionamentos sobre a validade do método. Por outro lado, os resultados relatados por quem vivencia a experiência desafiam explicações tradicionais. São transformações que muitas vezes não cabem em fórmulas, nem podem ser medidas por instrumentos objetivos. E isso nos conduz a uma reflexão inevitável. Será que a ciência ainda não desenvolveu as ferramentas adequadas para compreender esse tipo de fenômeno? Ou será que estamos diante de um conhecimento que habita um outro nível de realidade, além do alcance atual da razão humana? A questão não seja escolher entre ciência ou espiritualidade, mas aprender a expandir o olhar para perceber que, em última instância, ambos podem estar descrevendo a mesma verdade, sob linguagens diferentes. E talvez a integração entre ciência e espiritualidade seja a chave para o verdadeiro ápice do conhecimento humano. O professor Hélio Couto deixou um legado que nos convida a refletir. Será que a ciência está apenas começando a confirmar o que a espiritualidade já sabia há milhares de anos? Talvez estejamos diante de um conhecimento capaz de transformar não apenas a forma como entendemos o universo, mas também como vivemos nele. E você, acredita que consciência e energia podem realmente transformar a nossa realidade? Compartilhe sua opinião nos comentários. Envie este vídeo para alguém que se interessa pelo tema e inscreva-se no canal para continuar essa jornada com a gente.